Deixa eu só ver se foi. Boa. Já está gravando. Vitor, fica à vontade, tá? Opa, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Dantas, eu sou brasileiro de Salvador. Se tiver alguém de Salvador aí, dá um aplauso ou coloca a mão para cima, avisa aí de onde você está. Talvez também o pessoal que está do resto do Brasil aí, se puder mandar no chat onde você está conectando, ser bem legal. Eu sou profissional de TI tem alguns anos já. Eu comecei na época ainda tinha cabelo e você pode perceber que as coisas mudaram ao longo do tempo. Mas desde o começo, comunidade tem sido algo que tem marcado a minha vida profissional. E como resultado disso, eu acredito também que seja a realidade para o Gustavo, para o Alisson, para o Du, para os Vinícius, para os irmãos Romãos, essa realidade de que a nossa carreira ela realmente teve um up por participar de comunidade, não só ensinando, mas também aprendendo com outras pessoas. E isso realmente marcou a minha carreira, e por conta disso eu sou bem envolvido com comunidade. A ideia do programa de Zero Herói, o Zero to Hero, é continuar essa corrente, assim dizendo, de divulgação de aprendizado sem custo e incentivando cada profissional que está aqui a melhorar também a carreira através do aprendizado. E que dessa corrente, a partir do momento que você aprende e melhora a sua carreira, você também tem um desejo de fazer isso para outras pessoas, né? Eu conheci o Du, acho que tem uns 2 anos em Salvador. A gente lançou um evento lá em Salvador, 365 Saturday. O Du teve lá no Brasil, alguns outros amigos que vão fazer parte desse evento também estiveram lá, e foi muito gratificante conhecer ele pessoalmente. O Alisson a gente se conheceu online, mas ainda o encontro em pessoa ainda está faltando. Alisson deu um suporte grande também no primeiro evento. Na verdade, foi o primeiro evento da era da pandemia que nós fizemos com esse mesmo foco de treinar profissionais que, porventura, tivessem perdido o emprego, a conseguir realocar no mercado de trabalho, né? E uma das histórias que a gente vê desses eventos é uma amiga aqui dos Estados Unidos que ela participou do treinamento e no mesmo ano, em 6 meses, ela foi selecionada como MVP da Microsoft, né? Então, você percebe que o impacto dos eventos é muito grande. Não quero ocupar muito tempo. Eu sei que o Du tem bastante conteúdo para falar. Eu me sinto honrado de estar aqui hoje, de poder estar nessa primeira aula, estar participando do programa, aprendendo com essas feras. Eu fiz um post lá no LinkedIn que não são só feras do Brasil, mas fera em nível mundial, né? O Du fez alguns eventos para a Microsoft internacional. Alisson, eu sei que tem artigos que são compartilhados até aqui fora, de conteúdo para o resto do mundo, e são pessoas que realmente têm marcado a indústria dentro do Brasil e fora do Brasil. O Basílio, a gente carinhosamente chama ele do faraó do PCF, mas é uma pessoa que realmente é reconhecida internacionalmente. Então, o conteúdo é de grande valia. Eu acredito hoje eu dou treinamento de forma particular para empresas no mundo, e se a gente fosse colocar um preço nesse tipo de treinamento, de conteúdo, seria em torno de 5 a 10 mil reais para uma empresa, um treinamento corporativo, né? Então, apesar de ser gratuito, eu quero pedir a todos que participam aqui que realmente valorizem, né? Marca na agenda, não marca outra coisa se puder deixar isso livre, contribua com perguntas, né? Compartilhe com seus amigos, porque para nós a gente está fazendo isso de graça, mas o que a gente tira de volta realmente é essa troca de ideias, várias pessoas aqui conectadas, e a gente poder compartilhar esse material com o resto, com o Brasil e o resto do mundo, tá bom? Obrigado mesmo de coração do Gustavo, Alisson, muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando aí, e vamos nessa, de zero a herói. Boa. Obrigado mais uma vez, Vitor, pela generosidade. O Vitor é um dos caras mais generosos assim que eu conheço. Então, assim como o Alisson vai conhecer ele pessoalmente, o Gu também vai conhecê-lo pessoalmente, vocês vão ver que o coração do Vitor cara, o cara é incrível e genial. Então, tem pessoas que brilham, né? Então, o Vitor é um desses caras aí que você olha para o cara, você
É a Caramba, esse cara tem um negócio calvície de que feio. brilha. Não é a careca. A mente brilhante, literalmente. Muito bom, muito bom. E aí é um dos caras que brilham demais, né? Você fala, caramba, esse cara é diferente, tal, super generoso. E, mais uma vez, muito obrigado, tá? O Gu tá com a mãozinha levantada aí. Gu, você quer já... Fique à vontade, né? Agora aqui é bate-papo, tá bom? Então vamos bater Pessoal, papo e vamos falar bastante. só comentar, é um negócio que a gente aqui, todo mundo, igual o Duto falou, está aprendendo. A gente vem com mais horas de voos. Então, assim, queremos clamar o título de especialista, de farol. Lógico que algumas coisas vêm aqui para a gente, mas todo mundo se considera aqui como um aprendiz, porque a tecnologia ela sempre está mudando. E se hoje o Vitor, o Alisson, o Edu, eu, ou qualquer um da gente aqui parar de olhar para isso, parar de estudar isso, daqui a um ano a gente vai voltar e já tudo mudou. A Microsoft até mudou de nome da ferramenta, a gente nem vai achar mais o nome e tudo isso vai ter acabado. Então, nós temos acumulado horas de voo, acumulado experiências profissionais e juntando com a bagagem que a gente tem. Então, todo mundo aqui, pelo menos nós 4 aqui, somos bagagem de técnicos. Éramos técnicos, continuamos sendo técnicos. Mas que a gente muda alguma coisa, o Vitor está dando treinamento, o Edu está gerenciando uma área, eu também estou gerenciando uma área, o Alisson tem a empresa dele, então, mas todo mundo continua colocando a mão na massa, continua tendo aprendizado, continua em contato com a equipe da Microsoft para poder entender quais são as estratégias, e a gente tem buscado isso fazer para vocês. Bom, grande parte do nosso trabalho, o aprendizado, é de horas de voo, é de mão na massa, é de descobrir coisas com o cliente. Então, o que a gente está trazendo para vocês aqui é mais do que uma sintetização de um conteúdo estático que está em algum lugar. A gente está pegando a nossa experiência, está pegando boas práticas e teorias e trazendo para vocês aqui para encurtar o caminho para vocês. O nosso grande desejo é que vocês corram toda essa caminhada que a gente correu e às vezes teve obstáculos, que vocês consigam correr isso mais rápido. E vocês possam alcançar a gente. De verdade, assim, não tem favoritismo, não tem, agora tem que ser, nossa, cara, não vou gravar um vídeo de Power Automate porque o Gustavo grava. O nosso grande objetivo, assim, eu sou capitalista também, então o grande objetivo é ter essa concorrência ali é legal, porque a gente começa. É legal ter alguém correndo do lado, brincadeira. É legal ter alguém correndo do lado. Você, Du, me ajuda aqui no negócio, cara. Eu tenho uma dúvida no Power Automate. Será que é desse jeito que é o melhor jeito? Ele fala, não, cara, isso aí que tá fazendo totalmente ultrapassado. Olha essa novidade aqui. Então é legal ter outras pessoas no caminho com você, na mesma linha com você, para você compartilhar conhecimento e aprender junto. Então o que a gente está fazendo aqui é de fato encurtar o caminho de vocês com o objetivo que vocês escolhem na gente, com que vocês cheguem no mesmo nível que nós estamos. E não é, os caras são extraordinários, mas chegar no mesmo nível de horas de voo, de aprendizado, de bagagem técnica, para poder agregar, inclusive, na nossa vida. Parte do conhecimento é sintetizado quando a gente ensina, sim, mas nosso objetivo é que a Power Platform permite isso, é que a gente plante uma semente e depois colha frutos disso e se impressione com isso. Fala, caramba, mano, olha, eu não pensei que dava para fazer uma coisa desse jeito com o fluxo. Às vezes eu mostrei pro cara, o cara criou um negócio totalmente diferente. Então esse é o nosso desejo. Então, assim, que vocês aproveitem a oportunidade mesmo de todo mundo estar dedicando tempo aqui, aproveitem, dedique seu tempo com disciplina, tá? Tenha disciplina nisso, tenha perseverança nisso e tenha gratidão ali pelo pessoal, Du, Vitor, que estão disponibilizando parte do tempo que era para estar em família. Ninguém aqui vai sair daqui e vai ver lá, amanhã eu vou vender um curso de 50 mil reais para vocês e etc. A gente está aqui conteúdo por comunidade, conteúdo por conteúdo, pretendendo ensinar vocês e transformar vocês ali na carreira, independente da empresa que vocês estão. Então aproveitem isso de verdade, assim, isso é muito valioso. Mais do que o treinamento em si, o relacionamento, o engajamento e toda a experiência que você pode aprender, que falta. Eu queria ter um mentor que me ensinasse em outras áreas da minha vida, e hoje vocês têm aqui na frente de vocês várias pessoas ali, tá? Que podem ser seus mentores na área de Power Platform. Então, de verdade, valorizem isso de verdade, porque isso no mercado hoje é escasso. É escasso o pessoal que está querendo compartilhar o conhecimento ali, fazer isso e poder ajudar pessoas. Obrigado, Na verdade, quando a gente fala, muito bom, muito bem colocado, o Vitor até colocou um coraçãozinho, né? E aí é o sentimento que a gente tem, né, Gu? Quando a gente fala de comunidade, a gente não espera nada em troca, né? É muito importante isso, muito importante deixar marcado.
trabalhamos em comunidade, não esperamos nada em troca de vocês. A única coisa que esperamos é que vocês acompanhem o conteúdo, né? Façam parte da comunidade para fazer com que troquemos mais informações. Acho que isso é o mais importante. A gente não está aqui para vender curso. A ideia aqui é conteúdo gratuito para que vocês transformem a vida, né, de vocês mesmos e de outras pessoas. E até eu falei numa reunião que a gente teve, ou no bate-papo que a gente estava tendo hoje na hora do almoço. O meu lema de vida, ou um dos principais pilares aí, que meu pai me ensinou, é transformar a vida das pessoas através da educação. E é exatamente o que eu faço, né? É isso que eu tento fazer, transformar a vida das pessoas através da educação. É um pouco do que o Vitor trouxe ali também, falou, né? De mudar a vida dos profissionais, pessoas que trabalhavam numa área de negócio, colocar para trabalhar, dando um up, né? Ainda mais com o Power Platform, sendo um especialista técnico de negócio dentro da área. É bem legal isso daí, né? E, mais uma vez, Gu, muito obrigado pela colocação. Alisson, boa. Alisson levantou a mão. Pode ficar à vontade, Alisson. Você é brega aqui que o povo quer ver conteúdo técnico, né? Mas só para dar um alô aí, né? Agradecer ao Vitor pelo convite, né, de participar desse programa. A gente não nos conhece pessoalmente, espero logo podermos, né, conhecer. Tinha uma certa esperança da gente ir para o Summit aí, mas devido à pandemia tá tudo difícil, né, de viajar. E o Edu, o Gustavo aqui já são mais próximos, né? A gente está sempre em contato aí. E eu acho que é isso, Edu, só pegar um gancho aí, né? Nós todos aqui acho que somos empresários, né? O Gustavo, Edu, o Vitor também. E se você olhar o beabá ali do empresário, fala que o empresário não tem que botar a mão na massa, que ele tem que gerenciar e delegar. Bicho, eu brinco aqui, né? Aqui na minha empresa, se eu fico uma semana sem botar a mão na massa, alguma coisa de errado tem. É um pouco isso que estão falando. Então, assim, eu vou contra esses livros de gestão aí, que o empresário não pode pôr na mão na massa, é totalmente contra isso. Sou técnico e sempre serei técnico. E em relação à educação, cara, de fato, acho que isso que a gente faz é um pouco de dar um retorno para a sociedade da oportunidade que a gente teve, né? A educação, a tecnologia transformou a minha vida, né? Eu saí lá do interior, hoje tem um outro padrão de vida que cara, acho que nem quando eu era criança eu sonhava em ter. E a tecnologia e a educação trouxe isso para mim. Acho que é muito o caso de vocês também. O próprio Vitor, né? Cara, lá do norte do país, hoje está no Canadá, trabalhando nas empresas de ponta. Então, assim, eu me inspiro muito nessas histórias. E eu acho que a gente um pouco, né, um pouco de inspiração também para vocês, cada um aí com a sua carreira, né? E também o Marcelo aqui mandou um texto, né? Falando que conseguiu uma visão na empresa dele ali com base em vídeos. Não só meu, do Edu, acho que mais gente também acabou contribuindo. E assim, gente, eu recebo muito feedback desse tipo. Então, assim, esse é o nosso combustível, tá? Eu recebo muito feedback de gente, consegui uma promoção, consegui aquilo graças ao vídeo. Enfim, esse é o nosso combustível. Eu não vou me estender mais. Edu, com você, se precisar de algo, estou aqui à disposição. O pessoal mandar o Pix aí, a hora que sair a promoção, mandar o churrasco, né? Não, eu vou subir a hashtag AliShow. Alguém falou aqui, AliShow. AliShow, muito bom, muito bom. Viu, já arrumou o apelido dele, tá, Vitor? Fechou. Aí, ó, AliShow. Boa, pessoal, o Alisson, ele falou conteúdo técnico, mas essa primeira aula aqui, como uma aula introdutória de tudo, né? Muitas pessoas, a gente entrar no Dataverse e começar a falar de Dataverse, muita gente aqui não vai entender o que é o Dataverse, né? E vai ficar bem perdido. Eu acredito que a partir da segunda aula, assim, a gente vai fazer um hands-on, colocar a mão na massa, falar das melhores práticas. Acho que o mais importante, aquilo que o Gustavo tinha dito, o legal é que a gente trazer as experiências do nosso dia a dia, o que a gente encontra de dificuldades, as melhores práticas, qual é a base que você tem que ter, né, para mexer tanto com Power Platform, e aí deixando as aplicações mais robustas com Dataverse. A gente vai falar um pouquinho de Excel, SharePoint, e aqui a gente pode falar, né, Excel e SharePoint, e por que o Dataverse. Acho que é muito importante a gente entender isso também, tá? E falando um pouquinho de Power Platform, coloquem aí para mim, na escala de 1, 2, 3, 1 sendo o mais simples, ou Júnior, Pleno, Sênior. Vamos falar Júnior, Pleno, Sênior, mas quanto você conhece de Power Platform? Pode ser de 1 a 5, tá? Pode ser de 1, eu conheço pouco, de 5, eu conheço muito de Power Platform. Pode colocar aí, uma escala de 1 a 5, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui. 2, Marcos generoso pra caramba, tá? Giovana, 0,5.
Boa, vamos lá. 3, boa. Vamos lá, pode ir colocando aí, a gente vai olhando aqui, só para a gente poder calibrar. Isso é muito importante, né? Quando a gente passa um conteúdo, muito importante calibrar todos, para que não passemos conteúdos muito complexos e nem conteúdo muito simples, né? Boa, então eu tô vendo 2, 1, 3, legal, 2. Então essa é a média, né? Então a gente conhece, boa, Humberto. Bom, Humberto. Ah, ô Pedro, de escala de 1 a 5, qual que é o seu conhecimento de Power Platform? De 1 a 5, o que você conhece de Power Platform? De 1 a 5, tá? Essa é a escala. Boa, Pedro, mandou 4 lá. Legal, Pedro. Muito bom. Legal. Então, a média ali, né? A média é 2, né? Tem pessoas que conhecem 1, 0,5. A gente vai... e aí tem o Pedro que falou 4 ali, tá bom? Então, para aquelas pessoas, e aí eu trago o Gu também, o Alisson, para discutir esse assunto, para a gente bater papo, é muito importante vocês saberem, tá? Quando a gente fala de Power Platform, é importante vocês entenderem as soluções que tem dentro de Power Platform, tá? Eu não vou apresentar nada, aqui é tipo stand-up, né? Cara limpa aqui, ó, e já vamos que vamos, né? Mas sem piada, né? Isso é a vida real aqui, sem Eu sou bom em stand-up, cara, eu sou bom em stand-up. Pô, eu sei. Então, quando a gente fala de Power Platform, é importante entender quais são as soluções que estão dentro de Power Platform. E para isso, a gente precisa entender alguns conceitos, tá? Mas bem rapidamente, falando de Power Platform, as soluções que estão dentro de Power Platform é o Power Apps, o Power Automate, o Power Virtual Agents e o Power BI, tá? Apesar do Power BI estar dentro de Power Platform, o Power BI ele não está na categoria de Business Applications, está na categoria de Data Plat, né? Então, é uma solução que está dentro do Data Plat, porém, ela está dentro da Power Platform. A Power Platform ela fica dentro de 2 pilares, né? Business Applications e Data Plat. Isso é muito importante vocês saberem, né? Ah, eu trabalho com Power BI, eu trabalho com Business Applications. Não, você não trabalha com Business Applications, você trabalha com Data Plat, né? Uma plataforma de dados que é o Power BI. E aí, é bem importante dizer isso, por quê? Porque com base em todos esses itens que eu falei, antes de você começar a trabalhar com o Microsoft em si, é muito importante, até a gente falou no Global Bootcamp, né, Gu, que as pessoas elas precisam ter uma base, conhecer uma estrutura de como funciona o ambiente Microsoft, porque conforme você vai avançando na tecnologia, você vai precisar de uma base. Por exemplo, eu preciso conhecer Azure para trabalhar com Power Platform. Vai ter um momento que você vai precisar conhecer de Azure. Eu preciso conhecer de estrutura de dados para trabalhar com Power Platform. Vai chegar uma hora que você vai precisar conhecer estrutura de dados, né, ou estrutura de banco de dados para trabalhar com Power Platform, por exemplo, o Dataverse que a gente vai falar. Eu preciso conhecer de alguns recursos, outros recursos do Azure para utilizar o Power Virtual Agents. Você vai precisar, caso você queira criar um bot framework ou alguma estrutura de serviços cognitivos do Azure para integrar com a sua solução de Power Virtual Agents, tá? Então é importante você ter uma base de tudo para começar a trabalhar com as suas ferramentas. Se vocês quiserem falar, pode levantar a mão aí, Gu e Alisson, tá? Fiquem à vontade. E Power Automate, eu preciso conhecer de processo para trabalhar com Power Platform, eu preciso conhecer de desenvolvimento para trabalhar com Power Platform, desenvolvimento Pro. Neste momento você não precisa, mas vale lembrar que eu queria fazer uma pergunta já para o Ar, ou queria que eles fizessem uma colocação nessa frase que eu vou falar. Quando as pessoas falam de Power Platform, ou melhor, deixa eu responder antes, né? Eu preciso conhecer de desenvolvimento Pro para trabalhar com Power Automate. No início você não precisa, mas conforme você for desenvolvendo suas soluções, criação de API, você vai precisar conhecer recursos de Pro Developer para criar soluções robustas. Basicamente é isso que a gente faz nas nossas empresas, né? Nós criamos soluções robustas dentro de Power Platform e as soluções simples nós deixamos com a área de negócio, porque a Power Platform é uma solução low-code, no-code, como a gente fala, tá? O Gustavo deu uma saidinha, mas eu vou fazer a pergunta primeiro para o Alisson, ou vou fazer uma colocação, o Alisson vem em seguida. Muitas pessoas acham que a Power Platform é somente low-code, no-code.
mas isso não é verdade, tá? Então a Power Platform não é apenas low code, no code. A Power Platform é muito mais que isso. Então eu costumo dizer que Power Platform é low code, no code, até você virar a esquina. No momento que você virou a esquina, ela deixa de ser low code, no code. Muita gente aqui desenvolve aplicações grandes utilizando muitos códigos, né? E aí, por isso que é importante ter a base de lógica de programação, de base de desenvolvimento também, ou entendimento de arquitetura, né? Arquitetura de entrada, processamento e saída, arquitetura de sistemas, né? Eu queria que o Gustavo e o Alisson, né? O Alisson e o Gustavo falasse um pouquinho dessas questões aí de low code, no code e até a segunda página, tá? Fique à vontade. Perfeito. Bom, vou começar aqui e já passo aí para o Gustavo. Edu, perfeito. Acho que esse é bem o cenário, né? E eu vou até fazer uma analogia aqui com o Gustavo já de anos que a gente se conhece, né? O Gustavo, ele vem do mundo desenvolvedor de software de fato, né? Eu já sou um pouco diferente. Eu nunca fui developer de carreira, assim, de desenvolver mesmo em C Sharp, etc. Como o Gustavo era. Estou usando ele como exemplo porque a gente já trabalhou junto em alguns projetos, tá? Então, assim, a minha linha sempre foi mais business e arquitetura de software, né? Então, eu nunca codei de fato. Mas é bem isso, Edu. Uma hora a tecnologia começa a não atender mais no beabá da coisa, né? E aí você começa a ter a necessidade de estender a ferramenta. Principais erros que a gente pega, né? Erro de arquitetura de dado, isso é quase 100% das ocorrências que aparece aqui quando eu vou fazer algum atendimento, o dado é arquitetado errado, tá? Com isso, vem problemas de performance, quase sempre ligados à performance. E aí a gente tem um cenário que a Power Platform em si, né, o mais ali, um Power Apps ou um próprio Power Automate, eu acho que, assim, por natureza já não é 100% performático, quando você compara com um serviço escalado do próprio Azure e etc., com uma outro tipo de arquitetura. Então, assim, se você começa a cometer esses erros de arquitetura, você vai piorando a coisa, né? Então, assim, eu já tive cenário de projetos que, por exemplo, eu tinha que fazer uma carga em massa no banco de dados. A gente estava usando for all dentro do Power Apps. Cara, dependendo da estrutura que a gente está fazendo, sentava na tela lá e ficava. Então, qual foi a solução? Criar uma camada de Web API, desenvolvimento de software convencional, que faz essa carga no banco de dados, e o Power Apps funciona como front. Ele chama esse cara, a engine executa o que tem que executar da melhor maneira possível, dentro de um Azure, escalado, etc., e retorna um sucesso ou um JSON para o Power Apps, e o Power Apps segue vida. Então, repare que você já está entrando num cenário muito mais complexo de desenvolvimento, e aí sim vai exigir conhecimentos avançados de desenvolvimento de software e de arquitetura. Então, é importante sim tomar esses cuidados, é bem isso que você falou, Edu. O Business Application ele talvez fica para uma camada mais básica, o pessoal de negócio, mas em algum momento vai convergir, você vai ter que avançar os seus estudos, se assim você quiser seguir carreira na área. Muito bom? Gustavo, fica à vontade aí para complementar. Eu sei que é desenvolvedor raiz. Fica à vontade aí. Perfeito. O que eu ia acrescentar? Assim, esse conceito que o Alisson falou em todas as plataformas, quando você está começando a mexer com dados, tá? Eu não vou nem falar que lógica de programação, assim, independente, não só a gente, Microsoft, mas você vê cenários como a Hora do Código. Depois, se vocês tiverem interesse, procura Hour of Code. É uma iniciativa global para ensinar lógica de programação para todas as pessoas no mundo. Por quê? Porque essa conscientização de que a lógica de programação, de entender lógica, ela ajuda em qualquer cenário. Tá? Igual aprender Power Platform ajudar em qualquer cenário, você aprender lógica, você aprender a pensar como uma máquina que é burra. A máquina é burra. Você aprender como a máquina pensa e como isso pode trabalhar em estrutura lógica vai te ajudar em qualquer coisa. Vai te ajudar a você passar numa prova de um concurso público. Porque vai pedir... Meu irmão faz concurso público, foi fazer uma prova e uma das coisas que ele pegou, ele falou, Gustavo do céu, cara, cheguei aqui, tinha uma coisa de lógica e estava muito difícil, que o quadrado era um desenho de uma pizza e cada vez que eu rodava a pizza pintava uma lógica diferente e ele tinha que falar como que estava o quadrado pintado quando rodava tipo 400 mil vezes. E ele ficou calculando na mão ali, ele falou que perdeu uma meia hora para achar e quando ele sentou comigo, eu falei, cara, faz isso, você resolveu o problema. Putz, cara, por que eu não tinha esse entendimento antes? Então, eu mandei aqui para vocês, da Hora do Código.
Na hora que vocês entram nisso, vocês vão entender que a parte de lógica de programação vai ajudar a gente demais em qualquer solução que a gente vai achar. Porque a gente vai pensar binário. E quando a gente pensa binário, e quando a gente pensa em pequenos problemas e resolver pequenos problemas, já é uma coisa que vai ajudar bastante a sua vida. Às vezes você é da área de gestão e um pensamento do programador que você tem que ter é resolva um problema por vez. Às vezes você quer resolver todos os problemas do mundo e você nunca vai conseguir. Então, às vezes, você avançar e dar um erro diferente é um avanço. E quem vê isso? Um programador que ele está entendendo a lógica disso. Às vezes você vai dar um negócio, putz, cara, tentei, deu um erro diferente, agora desanimei. Mas não, isso é um avanço. E como que você vai aprender que isso é um avanço? Estudando e começando a entender como um computador funciona. Entender que inputs diferentes podem dar erros diferentes. Então, vou falar dessa base de lógica de programação, que é uma coisa básica ali para você estudar, não é nada de outro mundo, não é nada que você vai ter que aprender, é uma coisa básica, de fato, que e Hour of Code, vocês vão ver aí, que é a proposta de ensinar desde crianças de 6 anos de idade até idosos de 80, 90 anos. Então, você tem plena capacidade de poder aprender isso, e é uma base. E aí, o que eu vou falar focado em Power Platform? Estudar duas coisas, tá, pessoal? O data, então estudar como é que funciona as APIs, porque às vezes os conectores que você vai ter, tanto no Power Apps quanto no Power Automate, não vão ser suficientes. E aí você vai fugir para a chamada HTTP, uma chamada de serviço. Porque aí a chamada de serviço, a gente começa a interagir com Microsoft Graph, com todas as outras coisas que, se você não tiver esse conhecimento de API, como funcionam as APIs, como funciona o REST API, você vai travar ali. Então, Vitor, você. Então, tem um outro site que chama code.org também, que é uma iniciativa, se eu não me engano, Facebook, Microsoft, Apple, eles se juntaram com essa iniciativa de ensinar lógica de programação para criança, desde criança até o pessoal já idoso, né? E aí, quando falou idoso, eu e o Du olhamos um para o outro e a gente falou, opa, pode contar conosco. Muito bom, Não, muito bom. Não, brincadeira à parte. Eu vejo assim que uma chave de sabedoria não é só você aprender algo novo, mas você ter certeza daquilo que você não conhece também, né? E eu acho que é um dos problemas maiores com a plataforma no code, low code, é que as pessoas entendam aquilo que elas não sabem, porque você não vai construir um aplicativo e oferecer até para uma clientela para resolver uma solução que você não tem domínio, né? E eu acho que os problemas que a gente vê de estrutura de dados que não são compatíveis com o negócio em si, ou performance, o que seja, geralmente é o pessoal que está criando a app, mas não tem o conhecimento básico de arquitetura de software, por exemplo. Não quer dizer que o indivíduo ele não crie um aplicativo porque ele tem o receio de não ter o conhecimento para levar até a linha de chegada. Eu acho que a ideia da plataforma No Code é facilitar a área de TI, que muitas vezes é sobrecarregada, deixar eles disponíveis para desenvolver os maiores desafios e permitir que as pessoas criem aplicativos elas mesmas. Mas é muito importante a gente saber ter certeza daquilo que a gente conhece e também ter certeza daquilo que a gente não conhece, né? Voltando no início das coisas, acho que o Gustavo falou assim, ó, a gente hoje muitas vezes tem um título de expert em determinadas áreas, não necessariamente somos, se a gente deixar de estudar algum tempo, a gente perde esse tipo de título, assim dizendo. Mas eu ainda vou adiante, eu falo assim, eu não sou expert em tudo, mas eu conheço vários, né? Vários. Uhum. Então, tenho amizade com várias pessoas que conhecem. Então, na minha limitação, eu vou bater cabeça para aprender ou vou perguntar para quem conhece. Falo, ó, cara, estou tendo essa limitação aqui, me dá um toque, me fala o que é que eu preciso aprender. Então, eu acho que essa é a pegada do no-code, né? Por mais que você consiga criar uma app e impressionar o seu chefe naquele determinado momento, talvez daqui a 2 meses o seu chefe, a sua empresa vai ficar chateado porque eles não conseguem atingir o resultado que eles queriam. Ele foi muito legal no início, o banco de dados agora está lotado, você não consegue, o aplicativo não consegue mais resolver o problema, então você resolveu o problema 2 meses atrás e agora você criou um problemão dá 3 meses. Aí você fez o caminho contrário, você foi de herói para zero, né? Não foi de zero para herói. Então tem que ter o conhecimento do que eu sei e a certeza daquilo que eu não sei.
né? Então, é bem importante isso. Eu vou colocar um link aqui, tá até em português, que fala de uma estratégia da Microsoft chamada Fusion Development Team, né? Seria um time de desenvolvimento onde os desenvolvedores profissionais eles trabalham em conjunto com os profissionais que trabalham com low code e no code, né? Então, a estratégia não é retirar um desses dois elementos, mas que os dois trabalhem bem em sinergia. E daí o pessoal depois pode dar uma lida e ver o que é que está sendo proposto para teoricamente, o futuro, mas é o que já tem acontecido no momento, pelo menos aqui, acho que no Brasil também. No Brasil, a gente falou um pouquinho só sobre que tem acontecendo vários BPs. Então, agora o TI está colocando uma pessoa de TI dentro da área de negócio e essa pessoa de TI representa aquela área de negócio. Então, ela é responsável por auxiliar em todas essas áreas ali dentro. Pode falar, Alisson, perdão. Não, tranquilo. O importante é conhecer quem sabe, né? Esse dia eu tive um problema com Portals, cara, 1 minuto de conversa com o Vitor, ele me orientou, problema resolvido. É rapidinho, gente. Compartilhei minha tela aqui, Edu. Pegando um gancho no que o Gustavo falou, eu tenho uma filha pequena aqui agora. Vocês lembram desse jogo da casinha? Quem já fez treinamento comigo e quem trabalha comigo sabe disso. Cara, estrutura de dado e programação, para mim, é o jogo da casinha. O que mais eu pego é pessoas com uma forma quadrada tentando encaixar no lugar que está esperando a forma redonda. O Gustavo sabe bem disso aí. É a fala do Gustavo. Então, assim, trazendo a fala do Gustavo para uma imagem, para mim, é o jogo da casinha. Se você quer que seu filho seja bom em voz de programação, treina ele nisso, tá? E se você também não era bom nisso, estuda mais, porque, gente, basicamente é isso. O que mais pego de erro aqui é o cara tentando encaixar uma estrutura de dado ou uma estrutura de chamada que seja num lugar que está esperando outra estrutura ou outro formato de campo. É o jogo da casinha. Muito bom, Du. Obrigado. Essa analogia é uma analogia bem interessante, né? Porque é importante você saber onde usar cada quadradinho aí. Eu tenho duas colocações, uma que o Gu passou e outra que você acabou de falar, Alisson. A primeira que o Gu falou do BP, né, que é o Business Partner, que é o cara que hoje em dia muitas empresas têm BP já estruturado dentro internamente, né? E tem outras empresas que não têm esse BP. Então, o BP, justamente, ele enxerga a necessidade do negócio e, às vezes, ele até traz a solução e faz o papel com TI, né? E aí, TI, ele pode contratar um fornecedor ou pode fazer internamente. E quando fala de Power Platform, né, de solução para o negócio, TI nas empresas hoje, só para vocês entenderem, que é um pouquinho que o Victor falou, a TI está muito sobrecarregada, tá? Então, e aí por isso que as áreas de negócio demandam uma solução para TI e TI não consegue entregar porque TI está preocupada somente com manter a empresa de pé, basicamente, né? Não está preocupada com a área de negócio. E aí tem uma coisa legal também, que as pessoas começaram a utilizar o Excel justamente porque TI não provia soluções ou não provia uma solução para resolver aquele problema. E aí a área de negócio pensava, por que eu vou pedir para TI se o Excel me ajuda? E a Power Platform ela veio justamente para trazer esse maior poder para a área de negócio. Mas é bem importante, agora pegando um pouquinho desse... O Vini entrou, o Faraó entrou. Faraó do PCF entrou. Então, é bem importante, quando as pessoas desenvolverem uma solução, é importante entender qual é o objeto que vai entrar naquele espaço específico da caixinha. Só vou dar um exemplo. Quando a gente fala de business applications, estamos falando de aplicações para negócio. E aí, nas empresas, tem 2 tipos de aplicações, as business applications e as core applications. Não tente desenvolver uma solução core para a empresa utilizando o Power Platform. Eu quero substituir o SAP, por exemplo. Uma pessoa veio me perguntar esse dia, tem como eu substituir o Proteus ou o SAP pelo Power Platform? Eu falo, tem, claro que tem. É para você fazer isso? Não é para você fazer, porque a finalidade dela não é essa. Tá? Então, você tem que entender que Power Platform ela veio para resolver o problema do negócio. E aí tem que... Por isso que é Business Applications, tá? Para você não ter problema, porque às vezes vem a gana de resolver todos os problemas com Power Platform e não é assim que funciona, né?
Eu quero fazer uma aplicação XYZ. Entende a arquitetura e escolhe qual que é a melhor solução para o caso, tá? Então, é bem isso que as pessoas precisam entender. E falando um pouquinho do que o Gu falou, do OData, o OData é uma forma de comunicação, sendo bem generalista, tá? Uma forma de comunicação que a Microsoft, ou um protocolo de comunicação que a Microsoft criou para trafegar informações, tá? Então, é muito importante, quando você vai desenvolver uma aplicação, você entender o que é o OData. Eu quero consultar os dados no SharePoint. Como que essa informação ela trafega ali? Por que que existe a delegação? Por que que as pessoas falam, o SharePoint só tem 5.000 registros de visualização? Não, é tudo mito, né? E aí, obviamente, em outras aulas a gente pode falar disso, que o foco, comparando, né, o Dataverse com outros tipos de banco de dados. E aí o Vini entrou aqui agora. O Vini é o cara do PCF, né? Para quem não sabe o que é o PCF, PCF é a criação de componentes dentro da Power Platform. E aí o Vini vai explicar um pouquinho para vocês o que é o PCF, porque ele, como o Gu disse, o Vitor disse, ele é o faraó do PCF e tem um site PCF Gallery, né? Que o Vini, acho que ele tem 80%, hoje a gente descobriu 87% dos componentes que estão lá, todos do Vini, 87,25, Rodolfo. 87,25 pela conta lá. Então, se vocês entrarem no pcf.gallery, que são componentizações da Power Platform, o Vini Basile, ele tem muitos componentes criados lá, por isso que a gente chama ele de faraó do PCF, e o cara manja muito. Vini, fique à vontade de explicar um pouquinho pro pessoal o que é PCF, tá? E as pessoas estão pensando, cadê o Dataverse? Cadê o Dataverse? Calma, estamos fazendo um overview de tudo aqui, depois a gente fala do Dataverse. Tem muitas aulas para falar de Dataverse, é legal vocês entenderem todo esse conceito, tá? Rodolfo, deixa eu aproveitar para emendar uma coisa pro Vini. Claro. Vini, você que também está mexendo com programação, uma das perguntas que o pessoal falou assim, se eu quiser aprender a programar, pensando em Power Platform, o que eu estudo? O que é legal eu estudar? Então, emendar essa sua fala de PCF nisso. O que você tem recomendado, o que você tem visto, qual a sua recomendação para isso? Legal. Vou responder essa pergunta que acho que ela é mais simples, tá? A questão da programação. Eu acho que o interessante, assim, quando a gente fala de SDK ali do Dynamics, do Dataverse no geral, vale a pena a gente estudar C#, tá? Falando de back-end, quando a gente precisa de alguns gatilhos um pouco mais complexos, a gente tem uma lógica muito embutida ali que, às vezes, isso precisa ser um processamento síncrono, né? Dar um feedback automático para o usuário. Normalmente, a gente parte para plugins, ações, etc. Então, o ideal é você estudar C#, tá? E para começar o C#, eu indico muito que vocês vão atrás de algum curso de orientação a objetos, tá? Cara, porque mesmo dentro do C#, mesmo quando a gente está falando de programação, o ideal é que você já comece a programar sabendo das boas práticas, pensando em reutilizar código. Sempre você criar um código que ele pode ser disponível para outras aplicações ou para que você possa reaproveitá-lo. Então, C# e orientação a objeto, eu acho que é o primeiro passo para que você depois venha entender um pouco do SDK da Microsoft, entender um pouquinho do SDK do Dataverse. Então, essa é a primeira. Tá? Depois você pode partir para a parte client-side, tá? Então, o Dynamics ali, o Dataverse no geral, o Model Driven, ele suporta eventos JavaScript, tá? Então, você pode começar a utilizar o JavaScript, entender um pouquinho como é que você interage com os formulários, interagem ali com as camadas mais superficiais através do JavaScript, e aí sim, quando você tiver esse entendimento já firmado, partir para TypeScript, tá? Ter um JavaScript um pouco mais tipado, um pouco mais robusto ali em relação às suas aplicações. Depois desses dois primeiros passos, aí você pode começar a trabalhar com PCF, porque o PCF, essa parte de componentização, tem que explicar um pouquinho de história para vocês em relação ao que era o Dynamics, né? Porque o Dynamics, a Power Platform, ela evoluiu do CRM Dynamics da Microsoft, né? O Model Driven, etc. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade para que a gente pudesse customizar, dar uma carinha um pouco diferente ali para o Dataverse, para o Dynamics. Então, a gente partia muito para a criação de telas HTML, um bem antigo também, que pouca gente trabalhou porque sofria muito, era o Silverlight. Eu não sei quem viu isso daí, mas quem viu... Nossa, tipo, desenterrou agora. Cara, Silverlight, nossa. Era muito difícil trabalhar com aquilo ali. A gente tinha muitas limitações e, cara, as pessoas, o Silverlight é o COBOL do Dynamics, talvez, assim, cara. Acho que quem já trabalhou com isso daí já se aposentou, provavelmente. Então a gente tinha muita dificuldade. Você trabalhou, Edu? Eu tô com a barba branca ainda.
Quase se aposentando. Ainda tem cliente meu que usa gráfico no Crystal Report, que usa Silverlight por trás, cara. Ainda tem, hoje, funcionando. Nossa, cara. Mas a manutenção disso daí, cara, eu sinceramente, eu tenho algumas críticas em relação ao Silverlight. Mas esse era o cenário que a gente tinha antigamente, né, com o Dynamics. A gente não tinha muitas possibilidades de customização. E o PCF, o Power Apps Component Framework, ele veio para que a gente pudesse criar alguns desses componentes reutilizáveis, né? Porque você basicamente substitui uma funcionalidade nativa, um campo que tem um input de uma determinada forma, você pode dar uma outra característica, dar uma outra ideia, uma outra usabilidade para o seu cliente e mudar todo o look and feel do formulário, pensar em outras formas de trabalhar, tá? Uma coisa que a gente vê na PCF Gallery, muitos componentes, apesar de ele ter esse conceito de building block e reutilização, muitos componentes também eles são muito específicos para alguns fins. Um exemplo bem clássico assim que é da Microsoft nativo é o apontamento de horas do PSA. Ele é um PCF que substitui uma visualização nativa, só que para dar uma outra cara, uma outra experiência para quem faz apontamento de horas. Então ele tem essas duas vertentes. Uma que você trabalha com componentes muito genéricos e outra que você pode dar uma outra usabilidade ou trabalhar num componente muito específico para um determinado contexto. Boa, Vini. Acho que o Vitor quer falar. Isso, o Vinícius, quando você começou a falar sobre em termos técnicos aí, essa reunião acho que tinha 200 pessoas e caiu para 40. Tá? Não tinha não, tinha 40, eu estava vendo. Eu ia fazer essa pergunta, Brincadeira, mas assim, ó, a gente começou a rodar o Zero to Hero em inglês, né? E tem um número de pessoas grande que vem desse cenário de makers, que a gente chama de makers, o pessoal que está vindo de uma indústria diferente e está começando a trabalhar criando apps ou criando fluxos para transferir informação de um lugar para o outro e tal. E daí parte do treinamento, ela foi a agenda do treinamento, ela foi feita de propósito para incluir temas técnicos, né? Por quê? Porque ainda que a pessoa ela não tenha interesse de trabalhar como um técnico, como um desenvolvedor, ela precisa saber o que é possível e precisa saber que existem profissionais que fazem isso, que é a ideia do Fusion Team lá, né? Você trazer profissionais, desenvolvedores profissionais e o pessoal que está criando as aplicações com a metodologia no-code, né? Então é importante, ao decorrer desse treinamento que está começando hoje, é importante você participar das aulas que o Vini vai dar ou das aulas mais avançadas que o Edu, o Alisson vão falar, porque você vai saber, ainda que você não trabalhe, ainda que a sua responsabilidade na empresa seja criar a primeira visualização da app, salvar os dados num banco de dados e por aí vai, você sabe que a partir daquele momento que existe uma funcionalidade um pouco mais rebuscada que precisa de um componente customizado, ou precisa falar com uma API e tem um método de autenticação que você não entende como conectar, vão existir outras pessoas que podem fazer o trabalho para você, entendeu? Então, para você entender a sua limitação, ou até uma área de crescimento, né, esse gap de crescimento, e correr para ou aprender ou passar passar a bola para quem realmente vai poder desenvolver aquela funcionalidade. Então, não tenha receio, o cara falou HTML, falou TypeScript, eu não sei nem para onde vai. Não é importante você saber do que se trata para passar a bola para uma parte do time que vai poder desenvolver para você, né? Isso é uma coisa bem legal. Só um complemento, que talvez as pessoas que estão aqui hoje, elas estão no Maker e vão fazer uma virada de carreira, talvez começando a ver isso e falar, eu chego até aqui, e se eu quiser ir mais, aonde que eu vou? Então, essa visão de quem são as referências, o que eu tenho que estudar, o que eu posso incluir no meu roadmap profissional, é muito legal, porque a pessoa vai olhar e falar assim, eu sei que hoje, se eu quiser ir para uma área não mais focada só no negócio, eu tenho meu negócio, eu posso me aprofundar num Y ali, eu aprendo mais do meu negócio e ser um genérico aqui, sem um nível de técnico para poder complementar, que hoje, mais ou menos, o que a gente está vendo é 80% de negócio, 20% técnico, tá? Inverteu essa pirâmide, antes era 20%, 80% técnico e 20% negócio, isso está invertido, é um dado do PMI,
E então vai sair uma profissão, vai sair uma carreira que são Citizen Developers, vai sair, assim como foi criado o gerente de projeto, que é uma profissão e uma carreira, vai sair uma carreira disso, tá? Vai sair, o PMI está forçando bastante isso, tá? Então, tá, às vezes você vai, ou eu vou estudar o negócio, ou eu vou estudar o técnico. Se você vai estudar o técnico, isso aqui que a gente falou para vocês hoje já é uma lista pra caramba de muito conteúdo que você pode adicionar. E esse conteúdo é um conteúdo basilar. Quando a gente está falando de linguagem de programação, o C# evolui? Evolui. Mas é muito menos destrutivo do que uma aplicação low-code, no-code, que amanhã a Microsoft pode mudar de nome. Então, se você aprendeu hoje as bases de orientação a objeto, se você aprender as bases de uma linguagem de programação, mesmo que a linguagem evolua, você ainda consegue produzir. Você não tem todo esse conteúdo perdido. E quando você está no low-code, no-code, você está mais refém. Querendo ou não, você está mais refém. É igual depender de serviço. Então, a gente está dependendo de um serviço que um ProCode fez para a gente. Se a Microsoft mudar e amanhã não é mais Power Apps Function, vamos mudar tudo de como é. Você está refém de ter que aprender tudo aquilo de novo, tá? Boa. E eu queria voltar nesse ponto, realmente, que o Vitor falou, sobre vocês saberem que existem outras coisas. Muito que a gente discute aqui no time hoje em dia é que, na verdade, a gente tem os nossos especialistas, mas essas pessoas, elas realmente não dominam tudo. O importante é você conhecer essas fronteiras. Até onde vai a Power Platform, até onde vai o Canvas App, onde começa o Model Driven, quando que eu tenho que incluir um PCF, porque eu sei que a necessidade ela não vai ser atendida da melhor forma para o meu cliente. Então, o importante é você conhecer essas fronteiras. Você pode não ter implementado, mas você ter um conceito e saber decidir quando você utiliza uma e quando você utiliza outra. E isso vale para tudo, para qualquer coisa. A gente não está falando só do universo Microsoft. Parte do meu dia que eu estudo é quando eu estou rolando ali o LinkedIn. Eu pego um post, eu vejo alguma coisa nova que saiu, você ter uma ideia, você saber que algo existe, já faz toda a diferença na hora que você vai propor uma solução, porque aí você vai no detalhe, você vai correr atrás, saber exatamente como é que aquilo funciona. Boa, acho que é esse conceito mesmo, né? Você saber até onde pode chegar. E aí, algumas coisas que o Vini falou, né? Que eu anotei aqui. Uma, o Dantas já disse, HTML, o TypeScript, por exemplo, client-side, server-side, né? E aí as pessoas precisam entender a diferença disso, né? O que é uma aplicação cliente-servidor, do lado do cliente, uma aplicação do lado do servidor. Se você quiser explicar um pouquinho isso daí, Vini, fique à vontade, tá? O que é um client-side ou server-side? Que eu falo, o JavaScript ele roda client-side. Então, se quiser, fique à vontade de explicar isso daí, tá bom? Porque, às vezes, uma aplicação, as pessoas pensam, por que eu perguntei isso? Porque as pessoas vão lá, rodam o Power Apps, por exemplo, e o Power Apps ficou lento. Eu fiz uma chamada de uma base e aí ficou lenta. E aí é importante entender onde que está sendo rodado todas essas informações, que é importante entender também, e aí puxando um pouquinho a questão do OData, né? É importante você entender onde sua aplicação ela está rodando e o que está rolando em cada parte para você usar os melhores recursos, tanto do server-side, client-side também, tá? Então, banco de dados SQL Server rodando no on-premise, e aí eu peço para fazer uma query, por exemplo, e até para o pessoal do Power BI aqui, ele está rodando a query lá no banco de dados, por isso que demora. Então, é server-side, aí tem soluções client-side também, né? Fique à vontade, tá, Vini? Tranquilo. Em linhas gerais, assim, pessoal, imaginem que você tem duas partes da sua aplicação, tá? Tem coisas que são muito mais complexas, isso vocês aprendem e pegam com o tempo. Mas imagina que você tem a telinha do cliente lá, a pessoa que está operando ali o navegador, ou algo do gênero, e você tem toda uma outra camada que está por trás ali, que são as APIs, são o banco de dados, etc. Muitas vezes a gente tem que incluir programação nessas duas pontas. Então, do lado do cliente, do lado do cliente, da telinha ali do browser, imagina que você tem que tomar uma ação e baseado num input de uma pessoa, você tem que esconder uma determinada coluna, você tem que obrigar ele a preencher alguma outra informação, você faz algumas jogadas ali de mudar o formulário, etc. Normalmente, isso é trabalhado no client-side, então ali eu vou ter comandos JavaScript que dão essa opção de eu poder esconder campo, tornar obrigatório, etc. Tá? Mas ainda assim, a partir do momento que o usuário ele clica num determinado botão, eu posso ter um botão que executa um comando client-side? Posso.
mas eu também tenho um botão que ele dispara uma chamada da API. Então, no momento que eu cliquei no salvar do botão de um contato, de um determinado formulário, ou de qualquer outro contexto, pode ser que eu dê um comando para dentro do servidor, ou para o cloud, no caso, não precisa ser um servidor físico exatamente, tá? Eu dou uma chamada de uma API que ela grava as informações no banco de dados. Então, a partir dali, da chamada da API para frente, é tudo server-side. Então, eu estou processando de um outro lado. Eu tiro o processamento da máquina da pessoa e passo para que um servidor, um serviço, qualquer outro tipo de aplicação vá tomar partido dessa requisição e ele dê um direcionamento. Tá? Em linhas gerais, assim, é isso. Dá para a gente ir muito profundo nesse assunto. Boa, legal. E aí, não sei se o Alisson quer acrescentar um pouquinho disso daí. Tem outra questão também que a gente que é desenvolvedor lá da antiga, né? O Alisson conhece essa questão também, que é desenvolvimento aplicações em camadas, né? Então tem a parte da apresentação, tem a camada de apresentação, a camada de negócio e a camada de banco de dados, né? E se vocês quiserem dissertar um pouquinho disso daí, lembrando, pessoal, não entramos em Dataverse, ainda estão passando o conceito de tudo para que vocês se calibrem e possivelmente vai ser difícil achar um conteúdo do que a gente está falando aqui na internet, viu? Dificilmente o conteúdo aqui tá bem legal, né? Quando a gente fala e aí eu costumo falar para o pessoal que trabalha comigo das camadas, né? A camada de apresentação, a camada de negócio, a camada de dados. Você precisa entender que uma aplicação ela é formada por esses 3 tipos de camadas, né? Não é simplesmente, antigamente a galera desenvolvia, né? Fazia a aplicação e já gravava tudo no banco ali, direto na primeira camada, que deixa o negócio um pouco da segurança, tirar um pouco da segurança. Isso tem um pouquinho a ver com Dataverse, na hora que a gente for falar na parte de segurança de Dataverse também. Para quem não sabe, por exemplo, dentro de Power Apps, a gente pode dividir em 3 camadas também. Por exemplo, deixando o Power Automate responsável somente para a camada de negócio. E aí eu pego alguém do meu time só para fazer as transações ali dentro da minha aplicação, alguém responsável para fazer a camada, a telinha do Power Apps que chama esses Power Automates, e aí a camada de banco, deixando outra pessoa responsável só para fazer a arquitetura de banco de dados, seja lá qual for, tá? Dataverse, o SharePoint, seja lá qual for. Então, eu consigo, dentro de uma aplicação, ter uma equipe que cada um trabalha em uma parte e ainda ter um ProDev dentro do meu time que desenvolve as APIs, que é uma camada de negócio também, né? Que faz negócios mais específicos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho nessas questões de camadas. Dá para fazer mais camadas? Se a gente for pensar lá em orientação a objeto, dá para fazer muita coisa, mais que 3 camadas ainda, tá? Mas não vamos falar disso não, só para não complicar muito. Já compliquei a hora que eu falei de camada, tá? Mas, Alisson, fique à vontade. Muito obrigado. Cara, para mim, eu sou um eterno aprendiz aqui, né? Estou aproveitando para aprender e já quero fazer um bate-bola aí com o Vinícius, tá? E aí, Vinícius, é de fato uma dúvida minha aqui. Vou falar da camada de front, já que a gente está no front, né? Então, hoje, quando você tem uma necessidade de customizar lá um formulário do Dynamics, que está em Model Driven, o caminho natural é desenvolver um componente para fazer essas regras, etc. Agora, uma dúvida. A Microsoft, eu não lembro exatamente quando, mas ela está permitindo agora o embedded do Canvas App dentro do Model Driven, digamos assim, né? O quanto isso, na sua experiência aí, está tirando espaço dos componentes, ou está tirando espaço de JavaScript, etc. Ou você entende que isso não vai mudar o caminho? Porque se você entender que isso vai tirar um pouco de desenvolvimento de software, é uma notícia boa para quem está aprendendo Canvas Apps. Então, assim, queria entender um pouco, Vinícius, da sua opinião sobre esse assunto. Tá. Em relação a tanto o Canvas App como as custom pages hoje em dia, né? Existe até um outro conceito aí que a Microsoft está que, se eu não me engano, já está em GA, isso eu preciso consultar, mas é a questão de você construir custom pages. As custom pages, basicamente, elas assumem esse papel de componente, porque aí você pode ter vários componentes vinculados ao seu Model Driven, tá? Mas ainda assim, é possível que você embede ali dentro do Model Driven os Canvas Apps, tá? Um projeto recente que a gente estava tocando aqui, a gente precisava, para vocês terem uma ideia, criar um checklist, tá? Então, assim, o look and feel do Model Driven, ele não é próximo ali de um checklist, né? A gente precisava que quando o usuário inputasse uma informação, ele desse um enter, ele automaticamente na linha, ele desse um check, né? Fala assim, ó, você terminou essa etapa.
E assim, no Model Driven eu não ia conseguir prover essa experiência que o X ali, que meu time de CX também estava esperando. Então a gente embedou um Canvas App dentro do Model Driven e a gente conseguiu ter essa experiência bem próxima do que estava ali no Figma, nas ferramentas, tá? O que acontece é o seguinte, a gente também tem que entender uma questão o ponto de vista de delivery time. Cara, eu preciso saber o quanto tempo se leva para construir um PCF que vai atender exatamente o look and feel versus o tempo que um componente vai ser criado ali no Canvas App. Então, muitas vezes é esse balanço. Às vezes eu tenho alguns requisitos, alguns recursos que eu preciso ter de identidade visual ou comportamento de tela, que mesmo o Canvas App, que ele é mais flexível nesses aspectos, eu não vou conseguir atender da forma que o cliente espera. Então, é muita questão de entender o quão precioso é aquele layout que foi desenhado pelo time de CX versus o tempo de entrega. Cara, dependendo de como é que essa balança pesa, eu escolho um ou escolho outro. É muito da necessidade. Muito bom, obrigado, cara. Show de bola. Mas, assim, complementando, eu vejo isso como um bom caminho para quem não é desenvolvedor de fato, quem não consegue fazer um componente, né? O Canvas App pode, muitas regras simples ali de user experience resolver, e aí cai na alçada da maioria do público que está aqui, né? Que são desenvolvedores de Canvas Apps. Muito bem, muito bom, Edu. Acho que é isso. Boa. Não quero tomar mais o tempo aí, não. Boa. Pessoal, não sei se vocês viram, mas já passamos da 1 hora já de evento e vamos seguir mais um pouquinho, tá? Falando um pouquinho a questão de banco de dados, tá? Vamos focar um pouco em dados, até a gente chegar no Dataverse, deixar a bola pingando para a próxima aula, tá? A próxima aula será na semana que vem. Eu vou passar a informação para vocês certinho. Eu ia pedir para o Gu criar um Forms para mim, mas o Gu saiu, tá? Vamos ver se eu consigo criar um Forms daqui a pouquinho. Mas eu vou continuar divulgando, tá? Vou passar o link do próximo evento nas redes sociais. Fiquem ligados para vocês entrarem aqui, tá bom? Isso aqui é basicamente a introdução. Na próxima aula mesmo que a gente vai começar a valer, tá? Então, falando um pouquinho de banco de dados, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de desenvolvimento de uma solução é o banco de dados. E aí, quando a gente fala lá dos Pro Developer, a Microsoft, ela criou uma estrutura. Então, quando a gente desenvolvia lá atrás, né, a gente criava o banco de dados, e aí começou a surgir o MVC lá para desenvolvimento, e aí começou a criar algumas formas para você desenvolver. E aí tem o Database First, e aí tem o Code First, né? Então, por onde eu começo? Eu começo desenvolvendo o meu código ou começo desenvolvendo o meu banco de dados primeiro? E aí é muito importante você saber isso, né? Porque muita gente, quando começa o desenvolvimento pela telinha. Então, vou desenvolver uma tela, é isso. Só que você tem que pensar o contrário. Por que você tem que pensar o contrário? Pelo seguinte, umas coisas que eu falo também, que é outro conceito, que é o data-driven, né? Que é o data-driven, a tomada de decisão em cima dos dados. Sempre quando você desenvolveu uma aplicação para um cliente, você tem que perguntar para o cliente o que você espera do resultado dessa aplicação. Uma das coisas muito importantes de você perguntar para ele, né? O que você quer extrair dessas informações? Qual que é o resultado que você quer extrair daqui? Você quer visualizar o que, por exemplo, no seu Power BI? Eu gostaria de visualizar isso. Ok. Tendo essas informações em mãos, você já consegue pensar na aplicação ou pensar na sua estrutura de dados para suportar as informações que o cliente vai receber. Muitas vezes, né, eu já peguei vários aqui, o Alisson também, o Vini também deve ter pego, né, onde a gente pegou uma aplicação de um cliente, foi tentar criar um banco de dados dela e impossível criar. Por quê? Porque a modelagem de dados estava uma modelagem errada. Pode ser que estivesse certa para aquela necessidade, mas para extrair as informações que o cliente precisava, não era possível. Então, por isso que é importante você entender, criar uma modelagem de dados boa para que atenda o resultado final. Consequentemente, depois de modelado esse banco de dados, você vem com a aplicação e começa a fazer o desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho de banco de dados agora, Vini, já pode começar aí. Eu queria puxar exatamente esse gancho, Edu, porque assim, isso é uma dica, tá?
há formas diferentes de trabalhar, mas a forma que eu gosto de trabalhar, cara, a gente sempre gosta de trabalhar aqui, né, pelo menos na NTT, aqui na empresa, quando a gente está falando ali da modelagem de dados no começo. Porque, sinceramente, quando a gente está falando ali de model driven, dataverse no geral, a gente tem usuários de negócio que eles também têm características baseados ali em segurança, né? Então, são duas coisas que nascem quando a gente está falando do projeto. Primeiro, eu tenho que entender um modelo, pensar num esquema, né? Aquele esquema de como é que esse modelo vai ser implementado e quais são as diretivas de segurança que eu tenho que aplicar em cima daquele modelo. Porque acontece o seguinte, às vezes, que você começa pela tela, o exemplo que você deu, e não se pensa quem é que vai consumir aquela informação. Será que existe alguma regra por trás que eu tenho que impedir que pessoas visualizem determinados dados? Então, quando a gente começa ali pelo front, a gente pode se deparar, isso não é uma regra, isso pode ser que não seja uma verdade para todos os modelos de negócio, mas pode ser que quando eu for implementar regras de segurança, definir critérios de acesso, etc., pode ser que o modelo que está rodando em cima da minha tela, ele não atenda meus requisitos de negócio. Então, o ideal é que a gente comece pelos dados, a gente entenda quais são as tabelas envolvidas, como elas se relacionam e qual é o modelo de segurança que vai reger aquela estrutura de dados. A partir daí, eu começo a pensar nas telas, como é que eu vou apresentar aquela informação, porque a partir do momento que você cria essa estrutura sólida e que ela seja escalável, todo o resto, ele nasce naturalmente. Todo o resto, ele é muito mais simples de se implementar. Tá? A gente gasta muito tempo nessa parte de modelagem de dados. E uma das coisas que eu defendo é documentar as coisas, tá? Documenta. Eu acho só que... complementando, Bom, desculpa. Não, então, vontade, a gente está falando de camadas, né? Então, ou seja, o dado, ele inclusive vai ditar como vai ter que ser algumas telas suas, é o que o Vinícius acabou de falar. Então, assim, isso é importantíssimo. E o que mais é legal, aqui, como ferramenta final, a gente utiliza o Power BI, né? Complementando a Power Platform. Cara, tem um projeto que o dado foi tão bem estruturado, digamos assim, que o meu Power BI mal tem medidas em DAX. Ou seja, na hora que eu pluguei o Power BI e relacionei as tabelas, cara, o relatório é arrastar um campo para o outro e cruzar. Então, assim, se você começa a ter muitas medidas, é um sinal de alerta que talvez o seu dado não está 100% legal. Isso aí, Edu. Boa, boa. O Pedro ele está com bastante conhecimento ali em banco de dados, né? Então ele está falando bastante coisa legal ali, a questão de banco de dados. A gente vai falar bastante, né? Não tem problema, tá, Vini? Pode falar, não tem problema. Pode falar de empresa, pode falar, não tem problema nenhum aqui, não, tá? Beleza. Vamos que vamos. É importante, porque a ideia aqui é a gente passar o nosso conhecimento do dia a dia, né? Vai chegar um momento que eu vou falar a minha empresa também, o Alisson já tá mostrando ali, né, Alisson? Todo mundo aqui, cara. É legal, né? É legal para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, o que acontece no mercado, né? Todo mundo conhece todo mundo, tá? Então, as consultorias top de Power Platform todos conhecem todo mundo é amigo. Então, os projetos, às vezes, eles e aí, cara? É tipo assim que acontece muito isso. Você viu já, né, Vini? Você já viu bastante isso, né? E a gente aqui é todo mundo amigo, a gente troca informações mesmo, né? Inclusive, como a gente é parceiro da Microsoft, às vezes a gente participa de reuniões, tá todo mundo junto lá. Então, vocês acham que a gente é inimigo do outro? Não. É concorrência saudável, onde eu estou, o Alisson não entra, onde o Alisson está, eu não entro. Então, a gente sabe como funciona, tá? Só para vocês entenderem. É bem importante, quando a gente fala de banco de dados, a gente, além de criar uma estrutura correta, você precisa ter uma noção, por exemplo, o que é uma tabela, o que é um campo, quais são os tipos de dados que você armazena em um campo, né? Então, a tabela é a estrutura formada por campos, né? A partir dali, existem as linhas que cada coluna ali que a gente fala, né? Ou cada campo, ele tem um tipo de dados que você vai colocar ali dentro. Mas o mais importante disso que o Alisson falou, dele plugar o Power BI na base, vir toda a estrutura já pronta, é porque quando a pessoa que foi criar esse banco de dados, ele pensou nas formas normais, né? Então, forma normal é um dos principais temas de banco de dados. Então, se você nunca ouviu falar em forma normal, a gente vai falar de forma normal mais para frente, mas
entendimento disso é muito importante. Formas normais, existem várias formas normais, mas a forma normal mais conhecida, existe uma variação entre elas, né? Se não me engano, são 7 ou 9 formas normais, tá? Mas a gente utiliza normalmente a primeira forma normal ou a terceira forma normal, normalmente que a gente utiliza no desenvolvimento de soluções, né? Mas o que seriam essas formas normais? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês verem, tá? Então, eu tenho um cadastro de clientes, uma tabela de clientes, onde eu coloco lá o nome do cliente, o RG do cliente, o CPF do cliente, o telefone do cliente. Ah, mas o cliente tem 3 telefones. Ah, mas quantos, ou melhor, a pergunta é, quantos telefones esse cliente pode ter? Ah, acho que ele pode ter até 5 telefones. O que o pessoal faz? Telefone 1, cria um campo chamado telefone 1, telefone 2, telefone 3, telefone 4, telefone 5. Isso é a primeira forma normal. Isso está errado? Não está errado, tudo bem? Não está errado. Mas a gente tem que se preocupar com o quê? Às vezes, em uma tabela, é importante trabalhar na primeira forma normal para você ganhar performance. Mas esse caso do telefone não é interessante. Qual que é o interessante nesse caso? Você criar uma tabela auxiliar, tá? E aí, essa tabela auxiliar, você colocar o nome do cliente, ou código do cliente, o telefone. Então, vai ter lá, cliente 1, telefone X, cliente 1, telefone Y, cliente 1, telefone tal, cliente 1, telefone tal. Então, esse cliente 1, ele tem 4 telefones. Ah, o cliente 2, o que ele pode fazer? Cliente 2, telefone A, cliente tal. Então, colocar dessa forma. Isso é uma possibilidade de se fazer, tá? Então, essa é a terceira forma normal de banco de dados. Tabela de pedido, tabela de itens de pedido. Não vai colocar o itens de pedido na tabela de pedido, porque não funciona, né? Eu tenho a tabela, igual o cabeçalho da nota fiscal. Tem a nota fiscal, tem os itens da nota fiscal. São dados diferentes que aí, quando eu crio a minha tabela no banco de dados, ou minha aplicação Power Apps, seja lá qual solução for, eu tenho as entidades separadinhas, aí trabalhando tudo em cima de relacionamento. Existe, por exemplo, a possibilidade de eu ter um telefone para 2 pessoas diferentes, o mesmo telefone para 2 pessoas diferentes? Pode existir, um exemplo só, tá? Pode existir, sim. E aí é outro tipo de forma que você tem que montar, tá bom? Então, dependendo do seu dado, você trabalha com estruturas diferentes, tá legal? Então, estudem formas normais, e a gente vai passar a falar bastante isso daí, porque isso aí impacta diretamente na performance da sua aplicação, tá? Então, uma das coisas mais importantes. E outra coisa, cardinalidade também, né? Que o Marcos colocou aqui. Cardinalidade é muito importante conhecer. Edu, só para reforçar, dado não cresce para o lado, tá? Se dado está crescendo para o lado, tem problema. Dado cresce para baixo, galera. Tá bom? Gravem isso que vocês vão ser mais felizes. É porque, geralmente, o que o Edu falou, o exemplo 1 que ele usou, a performance, de fato, seria mais rápido para construir tela. Mas, gente, vocês vão ter N problemas lá na frente. O Pedro até comentou aqui, lá no Power BI, por exemplo, ia ter que pivotar o dado. Então, assim, dado cresce para baixo. Boa, fala aí, Vini. Bom, ainda tem a questão de quando os dados normalizados ali, quando as características SQL, né, de um SQL, eles não atendem, né? Muitas vezes, isso até tem alguns recursos que a Microsoft utiliza para gravar dados que eles têm características voláteis. O que isso significa? Que nem sempre, quando eu for capturar uma informação, ela vai ter as mesmas colunas, as mesmas características. Aí entra um conceito chamado NoSQL, que é normalmente quando a Microsoft começa a trabalhar ali com JSON e XML. Você pode ter estruturas complexas, estruturas diferentes para armazenar essas informações. Então, às vezes, você precisa ter um clássico, assim. Eu tenho um tipo de ocorrência e, dependendo do tipo de ocorrência, campos diferentes são solicitados de acordo com categorias, assuntos, etc. Então, isso é uma característica NoSQL, ou seja, ela não segue uma normativa ali de ou um dado vai para uma determinada coluna. Um conjunto de dados ele é armazenado em um determinado formato texto, que nós utilizamos às vezes JSON ou XML, para gravar em uma única coluna do Dataverse. Isso dá um trabalho para você ter essas informações. Se você for puxar num BI, sim, dá, mas normalmente essas informações elas não são passíveis de serem medidas. A ideia é que você armazene elas de uma outra estrutura só para consulta. Ela não vai ser qualitativa, quantitativa, nada disso. Tá? Mas é uma outra forma de trabalhar com dados no Dataverse. Boa, bem legal isso que você falou, Vini.
É importante, tudo isso que a gente está falando é conceito, tá bom, pessoal? É conceito para você entender como se desenvolve uma aplicação lá na frente. Só vou dar um exemplo bem legal das pessoas que trabalham com SharePoint, né? Dados complexos. E o Alisson possivelmente já pegou. Estou lá no SharePoint, criei uma lista no SharePoint, coloquei o campo 1, 2, 3, 4, 5, e aí o campo 6, o que eu fiz? Eu escolhi um campo Choice do SharePoint. Fui lá, escolhi o campo Choice do SharePoint e vou ligar o meu Power Apps no meu SharePoint. Você vai ter problema. Ou você utilizar esse campo no Power Automate, alguma coisa assim. Você pode ter problema. Por quê? Porque esse campo Choice é um campo exatamente que o Vini falou. É um tipo de dado complexo, tá? Então, ele não tem só aquela informaçãozinha ali dentro daquele campo. Ele tem um conjunto de informações dentro daquele campo que, para você consultar aquelas informações, é mais complexo do que se você trabalhar com um tipo de dados ou categorias simples de tipos de dados, né? Então, é muito importante você entender em que momento você vai utilizar esses dados complexos para o seu ambiente, para a sua aplicação não ter problema. Consigo resolver tipo de choice no Power Apps? Consigo. Só que ele vai te trazer mais problemas quando você começar a estender sua aplicação, tá? Então, mais uma vez, o Ricardo colocou ali, né? Matéria de faculdade, exatamente. Então, tipos de dados complexos, tipos de dados simples de banco de dados, você precisa entender também como funciona, tá? Boa. Mais alguma coisa? Acho que tem mais um ponto que é bem bacana, que a gente Boa. acaba pegando alguns problemas em projetos, assim, é que às vezes as pessoas elas não conseguem decidir sobre persistência e referência. Muitas vezes, esse exemplo de pedido, item do pedido, cara, é clássico. Eu tenho um item do pedido e eu selecionei um produto para ser vendido. O produto tem um valor. Esse valor, ele não pode ser referenciado no item do pedido. Porque esse valor, ele tende a mudar, esse preço pode sofrer uma correção, e eu não posso ter um preço que sofre correção referenciado no item. Então, esse é um clássico caso de persistência. Naquele momento que o pedido foi gerado, eu preciso copiar o valor do produto para o pedido. Tá? Então, isso são alguns conceitos ali que a gente vai trazendo ali de até banco disso, isso foge de Power Platform. Isso aqui é muito mais, são 2 pés atrás ali. A gente saber quando a gente utiliza persistência e referência no banco de dados. Isso faz toda a diferença e se infere em performance, atualização, você não vai ter problema ali com um dado ser perdido, ser atualizado, sem você saber o porquê, porque você está utilizando uma referência. Tá? Então, algumas características. Vou dar um exemplo desse daí, Vini. Baita colocação, gostei pra caramba, persistência e referência, né? Então, eu acho que o pessoal entendeu a diferença de persistência e referência, né? Então, dependendo do cenário que você utilizar, você precisa guardar aquela informação para que você tenha uma referência e aí uma persistência dela, não uma referência dela. Só vou dar outro exemplo que acontece. Imagine você trabalha, está fazendo uma solução de pricing, de precificação, por exemplo, né? Trabalhando com precificação de produtos, e aquele produto ele sofre alterações constantes. Você precisa referenciar aquelas alterações que houveram, porque, ou melhor, criar uma persistência nela, porque senão você perde a referência. Então, se eu estou lá no Power BI, eu queria saber como é que está a minha timeline de alteração de preço daquele produto. Se simplesmente você vai lá e faz um update naquele registro, você perde completamente a referência, né? Você perde tudo. Você se perdeu completamente. Então, é importante você armazenar informações tirar uma foto, né, que a gente fala, né? Então é importante você tirar uma foto daquele valor e você deixar armazenado. E, obviamente, você não vai guardar essas informações lá na tabela de origem, né? Senão você vai ter problema também de performance dentro do seu ambiente. Então, lá na tabela de origem, eu vou armazenando todas as alterações o histórico de preço lá, você vai ter problema também, tá? Então, por isso que é importante você ter uma estrutura de dados correta, porque quando você for lá no Power BI, por exemplo, ter a alteração, igual a gente vê na TV, o gráfico do dólar subindo, né? Então, esse dólar subindo, ele fica armazenado em outra tabela, que não é a tabela de referência, tá bom? Então, essas coisas são bem importantes também. Eu falei também 2 vezes. E aí o Paulo falou ali, né? Banco de dados estruturado, banco de dados semi-estruturado e banco de dados não estruturado. É bem importante a gente falar disso, né? E o Dataverse é um banco de dados relacional, mas só que é um banco relacional
baseado em modelo, tá? Então, eu queria que vocês, o Alisson, se vocês quiserem falar um pouquinho dessa questão aí, banco de dados em Common Data Service, né? Ou Common Data, que o Dataverse chamava Common Data Service, né? Os serviços de dados comuns. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho do Dataverse como CD, né? Common Data, fique à vontade, tá? Perfeito, Edu. Só para complementar aqui, então é um banco de dados relacional, né, onde você vai conseguir trazer os exemplos que vocês deram aí de produto e etc. Ele trabalha 100% relacional com as colunas de lookup dele. O que eu tenho a acrescentar é que por trás do Dataverse, né, ou o antigo Common Data Service, é um SQL, tá? Para quem tem curiosidade, você pegar o caminho lá do Dynamics e abrir o SQL Management Studio, você consegue conectar e fazer query nesse banco de dados, por exemplo. Então, ele por trás é uma engine de SQL. Se você abrir pelo SQL, ele vai ser read-only, você não vai conseguir gravar dado nele, tá? É lá pela interface do Dataverse, mas é importante observar isso. Então, na prática, você tem um SQL por trás, uma performance gigantesca por trás, né? E aí vale observar que é um banco de dados por ambiente, tá? Então, ou seja, você não vai conseguir criar vários bancos de dados no mesmo ambiente, ele é único. Deixa eu falar para você, vontade, desculpa. Você falou que o Dataverse é SQL Server, né? Para quem não sabe, SharePoint é SQL Server também, tá? Então, para quem não sabe, SharePoint é SQL Server. Mas como assim SQL Server? Então, se é da antiga lá que trabalhava com SharePoint on-premise, a gente conseguia fazer consultas lá no SQL. Mas era um trampo, hein, Edu? Aquelas colunas dele. É louco. Ele não tinha. As colunas eram terríveis, cara. Nem lembro, estou resgatando a memória aqui. Mas era então, terrível as colunas. Para quem é da antiga, que coluna guardava o que lá era tenso, cara. As listas ele guardava numa tabela única, se eu não me engano. Era uma bagunça aquele banco de dados. Não sei como está online agora, né? Mas, não, na verdade, no final, ele armazena no SQL Server ali, né? Mas pode continuar, Alisson, fica à vontade. Não, perfeito. Então, eu tinha esse acrescentado do Dataverse, né? E o baseado em modelos, eu acho que talvez um pouco mais útil aí na camada de Dynamics, né? Que eu vou pedir a contribuição do Vinícius aí. E a Microsoft tinha um projeto, eu estava tentando lembrar agora, de modelo de dados padrão para facilitar a interface entre diversos fabricantes de software. Era na época eu não lembro agora o nome exato, era o Common Data Service, e aí tinha um model, alguma coisa, eu vou pesquisar aqui e falo, que era relacionado a esses modelos, né? Mas, Vinícius, fica à vontade para complementar sobre essa parte de modelos, eu vou pesquisar aqui enquanto isso. Uma coisa que também vale ressaltar aqui é que além o Dataverse, no caso, além de dados, ele também armazena metadados. Eu não vou adiantar a palestra, a próxima sessão, tá? Mas, no geral, quando você configura uma tabela, quando você vai lá e diz, ó, a tabela de contatos terá uma coluna adicional chamada, sexo. Já existe, mas supondo que eu criei uma coluna nova. Quando você cria essa coluna, no Dataverse fica armazenado essa configuração que você fez em cima dessa coluna. Então, qualquer alteração que você faz nos metadados, nessas configurações dessas tabelas, ele fica armazenado também, e é aí que você consegue fazer as migrações entre ambientes, levar pacotes de um ambiente para o outro. Então, quando você customiza seu Dataverse em desenvolvimento, precisa levar essas alterações. Os metadados são extraídos num pacote, e esse pacote é publicado num outro ambiente de homologação, QA, produção, etc. Mas aí também envolve a questão de soluções. Mas esses metadados também ficam armazenados no Dataverse, a gente consegue interagir com eles. É aí também que entram os PCFs. Às vezes, você precisa de umas características, você precisa entender os metadados para prover uma melhor experiência. Então, você consegue interpretar, fazer consultas, interagir com esses metadados dentro da sua própria aplicação. Então, é uma outra questão que a gente pode abordar aí nas sessões. É o CDM, né? CDM, né? Mandei o link aí, lembrei. Estava tentando lembrar. Essa é a base de dados baseada em modelos, né? Eu não sei se isso foi muito para frente, eu não trabalhei com ela, mas a ideia era que ela fosse uma interface entre vários sistemas e vários fabricantes de software. Uma padronização. Uma padronização. Mas estou desatualizado em relação a isso. Não sei como estamos. Pessoal, eu queria saber de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma fotinha aí, que está faltando a gente tirar uma foto. Se quem puder abrir aí a webcam, eu ficarei bem feliz, porque eu vou mudar para o modo todo mundo junto aqui.
para a gente poder visualizar, tá? Quem puder abrir, fique à vontade, tá? No modo juntos. E mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Pô, legal pra caramba. A gente tá com 30 pessoas aqui, meu. Pô, é muito legal. A gente tá com 40, poucas pessoas saíram, né? E aí, mais uma vez, divulguem isso para todo mundo, para o pessoal, para a gente deixar essa sala aqui maior e contribuindo. Pedro, obrigado pela... Acho que tá mudando meu modo aqui. Thaís, obrigado. A Thaís é fera, né? Thaís sempre tá aqui, né? Olha quem tá aí, Ulisses. Ulisses é um dos primeiros caras. Ulisses é um dos caras mais da velha guarda do Power Platform. Quando eu comecei com o Power Platform lá atrás, o Ulisses foi um dos primeiros caras que pedia ajuda e tal. Pô, o Ulisses, ele montou a empresa dele agora de data, né, Ulisses? Muito bom, parabéns, tá? Estão trabalhando com Power BI aí. Cara, tem um monte de cara legal aí, um monte de cara fera. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder habilitar aí a câmera, eu vou tirar uma fotinha aí, tá bem bonito. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tá bem bonito. Vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho. Então, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 pessoas abrindo a câmera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se alguém mais abrir a câmera, qualquer coisa a gente... Boa, a pessoa já tá abrindo aí, ó. Legal. Um abriu e fechou. Boa. Muito bom, muito bom. Vou esperar um pouquinho mais. Boa. Vou esperar um pouquinho mais aí. Legal, o pessoal tá abrindo. Eu vou tirar um print aqui. Aí, boa. Deixa eu tirar um print aqui. Minha tela deu uma... Boa, legal. Consegui tirar um print. Vou mandar o print para vocês aqui. Para vocês verem. Quem quiser compartilhar nas redes sociais, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para mandar para todo mundo. Se vai. Boa, acho que eu consegui. Acabei de colocar no chat, tá bom? Então, se vocês conseguirem ver aí, acabei de compartilhar no chat. Agora eu vou compartilhar lá no grupo, a galera que está palestrando, a gente vai colocar lá no... Vou colocar lá no LinkedIn, e aí vocês podem ver lá, tá? Então, pessoal, seguinte. Obrigado pela... Deixa eu tirar meu fone aqui, que ele parou de funcionar. Deixa eu parar a gravação. Eu tô um pouquinho